hoje os profissionais e os empresários que estão deixando a reforma passar, eles vão ser atropelados por essa novidade. Então, todo mundo vai pagar de uma forma ou de outra. Então, é melhor que a gente faça isso de maneira planejada e programada. Olá, graciosos! E nós hoje vamos começar mais um Pode Isso, Contadora, com uma convidada que une coragem, estratégia e muito propósito na sua missão de vida. Mas antes de falar quem é a minha convidada de honra, parceira e amiga, eu quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, depois eu quero agradecer também a Azienda Gestão Contábil, a minha empresa de contabilidade, que permite que eu consiga produzir esse momento aqui de podcast com vocês. Quero também agradecer a Autotec Autopeças e Serviços, uma empresa de manutenção veicular aqui em Maceió. Agora vamos falar quem é essa minha convidada incrível. Ela é mãe da Ana Luísa, advogada tributarista e filha caçula de uma grande família. Com mais de 20 anos de atuação no direito, ela é mestre em Direito Público, especialista no Direito Tributário e uma das maiores referências em Alagoas quando o assunto é reforma tributária. Ela também é cofundadora do software Simplifique, que também é um projeto que ganhou um prêmio de 3º lugar no Demo Day no Tracto Show em 2024. Também tem um projeto do Dos Lados da Reforma, que busca traduzir a complexidade da reforma em termos práticos com a dicotomia da teoria e da prática. Palestrante, professora, idealizadora de cursos e soluções inovadoras, ela também carrega uma história de superação e inspiração. Foi mãe jovem, venceu o câncer de mama e hoje inspira mulheres a seguirem firmes com coragem, estratégia e técnica. Vocês já devem saber de quem eu estou falando. Seja muito bem-vinda, Iris Basílio. Muito obrigada, Tanísia. Você falando aí tantas coisas e me veio, né, muitas histórias em mente e a gente até se emociona, né, com a história que que eu consegui construir até esse momento da minha vida e como você falou, com essa segunda chance aí, em virtude da superação de uma doença tão difícil. Mas estamos aí. E hoje vamos conversar sobre reforma, sobre esse protagonismo feminino também. E eu queria que você contasse como foi que você se tornou dentro aí. Você falou que tem uma família enorme, né? Dentro de todos esses irmãos. Como foi você escolher essa profissão, né, do direito? Por que direito tributário? Como conseguiu chegar nesse ponto e ser essa profissional renomada com tantos desafios? Eu sou a caçula de uma família muito grande, né? Lá em casa são 9 filhos e meu pai tem 15 irmãos, né? Então... Big family. Muita gente. E a minha vida sempre foi assim, muito movimentada, com muita gente, com muita conversa, com muito... enfim. E eu comecei a minha vida profissional já também grávida, com uma filha. Eu tinha 18 anos quando eu tive a minha filha, que você... né, mencionou aí também. Eu tinha 18 anos, com 23 anos eu já era advogada, com 25 eu já era especialista na área tributária, né? Com 39 teve o meu diagnóstico de um câncer. Então, assim, realmente é uma história que desafia qualquer cronograma, né? E sempre foi uma vida de muita dedicação ao trabalho. Eu aprendi com meus pais a trabalhar muito, né? Meu pai é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, passou isso para os filhos, passou isso para mim. E eu sempre me dediquei muito à advocacia, especialmente. E acho que quando tem muito trabalho, muito comprometimento, não tem muito como as coisas darem errado. Não é fácil, né? Eu acho que a vida de quem se dedica é sempre muito mais difícil, muito mais desafiadora, mas não tem como dar errado. Ah, que fofa, que linda! E eu sou admiradora, né? Todo mundo já sabe, minha parceira, minha sócia em alguns projetos. E falando agora da reforma tributária, que é esse novo momento que nós estamos vivendo, por que você escolheu falar sobre isso dentro de tantas coisas que tem aí no direito, né? Qual foi o pontapé, né? Assim, que você... Não, eu preciso ser protagonista, chegar aqui falando mais sobre isso para se destacar no estado de Alagoas
e quiçá no Brasil, sobre a reforma tributária? Sobre a reforma tributária, não foi uma escolha, foi uma necessidade. É E verdade. você tem muita culpa nisso. Eita, é mesmo. Você é a culpada disso, porque, assim, eu já vinha acompanhando as notícias sobre a reforma. Quem é da área tributária não tem como ficar imune a esse tema, né? Mas foi no momento em que eu assisti a sua banca de doutorado que eu disse, eu vou ter que parar para estudar isso. Tá Eu vou vendo? Eu ter na que parar. banca de doutorado, levando piau lá. Por quê, né? Por quê? Porque nós temos o projeto do software, do Simplifique, que é um projeto que trabalha as exigências legais do Simples Nacional para empresas. E na sua banca, um dos questionamentos dos professores que estavam ali sabatinando você foi justamente se o nosso software ele estava atualizado de acordo com a reforma, Eu lembro disso. né? E a quem caberia atualizar o software de acordo com a legislação? No nosso projeto, caberia a mim, porque você está na contabilidade muito mais focada na parte das obrigações acessórias, das obrigações fiscais, dentro daquela divisão que a gente fez, e o nosso sócio voltado para a área de tecnologia. A parte do direito tinha ficado comigo. Eu digo, então, vou ter que parar para realmente me dedicar para a Então reforma. foi ali que você disse: não, esse negócio agora eu vou ter que estudar. Agora eu vou abraçar e vou me dedicar, porque, assim, fazer mal feito eu não sei. Tenho que me dedicar e tenho que me aprofundar. Então, fui e E por que, o que, na verdade, não é por quê, né? Mas dos lados da reforma, né? Esse tema, eu lembro que a gente conversou bastante sobre ele, mas como foi e o que significa, para quem não entende, esse nome, dos lados da reforma? Qual é a mensagem que traz para as pessoas que fazem parte dos lados da reforma? E qual é a contribuição que ela traz para a sociedade, para os empresários como um todo? dois lados da reforma, porque nesse projeto a gente explora as dicotomias da reforma tributária, as situações antagônicas da reforma tributária. Tanto que, inicialmente, quando eu me deparei assim com a reforma, os projetos de emenda constitucional, o projeto de lei complementar e tudo que estava sendo dito, mencionado, escrito sobre a reforma, eu fiquei muito encantada. Então, eu tinha uma visão muito positiva a respeito da reforma tributária. E aí, quando eu fui me aprofundando, eu fui vendo que não era exatamente aquilo, que haveria muitos desafios e também tinha muitos pontos negativos. Então, uma das dicotomias, por exemplo, é justamente essa de mostrar para quem a gente quer entregar, né, o conteúdo desse projeto, que existem pontos positivos e negativos. Uma outra dicotomia é a parte jurídica e contábil, a união dessas duas visões, né, desses dois mundos, que são tão complementares na área tributária. Eu sou filha de contador, né? E aprendi que a contabilidade e o direito precisam estar sempre juntas para a gente conseguir compreender melhor os temas tributários. Então, uma outra dicotomia que a gente explora é justamente essa, do direito e da contabilidade. E também ficar só na teoria não dá, porque a reforma ela é muito concreta, ela é do dia a dia. A gente tem que aprender, mas a gente tem que aprender para aplicar. E aí, outra dicotomia é justamente teoria e prática. Então, dois lados da reforma, porque tudo na vida tem dois lados, e são esses lados que a gente procura explorar nesse projeto. Isso aí. Agora, Iris, voltando um pouquinho para a sua vida pessoal, né? As pessoas conhecem você como profissional, como muito dedicada, muito técnica também, né? E você precisa lidar com os dois lados, sendo pessoal e o profissional. Qual foi, assim, o seu maior desafio? Eu sei que teve, né, aí a situação, e aí você pode até confirmar se foi realmente a doença, que é uma doença muito complicada de se passar. Se esse foi o seu momento mais difícil na vida, ou se tem alguma outra coisa que você possa compartilhar. E na profissão, será que é agora a reforma que é o mais desafiador? Na minha vida pessoal, eu acho que
a doença, o câncer que eu tive foi uma consequência. Eu falo da minha história, eu não estou comentando a história de ninguém, porque cada pessoa tem sua situação particular, né? Mas na minha vida, eu acredito que esse diagnóstico ele foi uma consequência de algo que as mulheres em geral têm muita dificuldade, que é dizer não. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em dizer não. Saber quando parar de trabalhar, né? Em que momento do dia eu precisava parar, eu precisava dizer não, por hoje chega. Então, eu me dediquei de maneira exaustiva para o trabalho, eu me dediquei de maneira exaustiva para os estudos. Eu restringi muitas coisas da minha vida num desequilíbrio que eu acredito muito que tenha sido um dos fatores que tenha me colocado num risco, por exemplo, de ter uma doença grave como essa. Então, isso tudo me trouxe, né? Esse diagnóstico, esse tratamento, me trouxeram justamente esse aprendizado de dizer não para muitas coisas. Não porque eu não quero, não porque eu estou priorizando outras coisas, não porque, enfim, e me conectar com o que era mais importante para a minha vida. Porque eu estava me afastando um pouco do que eu entendia que era importante para mim, do que me deixava feliz. Então, foi algo que eu pude trazer como uma justificativa para dizer, agora eu vou por esse caminho. Então, na vida profissional, né, eu tive muitos desafios. Eu tive desafios porque eu comecei a minha carreira muito cedo, já em um escritório que tinha um nome na cidade, né? E por mais que a gente pense que pode ter sido mais fácil para quem começa numa posição como essa, ela começou, já tem escritório, né? Mas também os trabalhos que chegam para quem é um jovem advogado, numa condição como essa, é muito mais desafiador. Chegam situações muito mais difíceis. Então, eu tive essa dificuldade de já estar ali, já iniciar num ambiente de desafios muito maiores do que, por exemplo, que as minhas amigas assumiam em início de carreira. Para mim, chegava a coisa mais difícil, mais complicada. Mais cabeludo. Mais cabeluda. E foram outros desafios, vários, mas o desafio maior realmente está sendo a reforma tributária para mim, na minha vida profissional, porque além de ser um tema novo para todo mundo, é um tema muito novo, desafiador. Ninguém entende muito, ninguém sabe, na verdade, como a reforma vai se concretizar. E os estudos, eles também estão iniciando agora. Então, além disso, de ser uma temática por si só nova, também a reforma tributária me tirou do contencioso, que é a briga judicial. Então, que era agora, uma coisa que você não queria mais fazer, né? isso foi algo que me gerou um desgaste muito grande, físico, mental, profissional, porque por conta de todo o desgaste que tem os processos judiciais, né? E eu, ao ingressar nessa temática da reforma, nesse projeto da reforma, eu mudei essa rotina para uma rotina de consultoria, uma rotina de treinamento, uma rotina de palestra, que é uma rotina muito diferente do dia a dia do escritório. Entendi. Então, você acha que realmente é desafiador, mas que para você é mais satisfatório. Porque você sai uma área que você trabalhava, que era de conflito, de muito estresse, e agora você está lidando com algo que você gosta, né? Porque se não gostar também não tem como ficar. Mas nessa parte mais professoral, de ensinar, e por isso que foi criado o curso, né? O curso Desvendando a Reforma Tributária, onde ali você está trazendo de uma forma sem tanto juridiquês, né? Trazendo de uma forma prática a reforma tributária para empresários, para advogados, para contadores, que também faço parte desse projeto juntamente com você. Não é isso? Exatamente. Na verdade, eu sou professora desde 2006 ou 2008, que foi quando eu comecei a lecionar em graduação, cursos de graduação. E sempre, como eu comecei a ensinar para alunos que não eram do direito, porque eu dei aula para cursos de marketing, de logística, de administração. Então, eu sempre tive essa preocupação de ensinar de uma forma que as pessoas pudessem entender.
Não tem nada pior do que um professor em sala de aula que fala 50 minutos e os alunos não entendem Entende nada. nada. Ou até entendem mais ou menos, mas não conseguem aplicar. E eu me lembro, como se fosse hoje. Uma vez eu cheguei, como eu lhe disse, né, trabalho com meu pai desde que eu iniciei a graduação, já entrei no escritório. E ele muito prático, porque contadores são objetivos, práticos e faz o cálculo e tudo planilhas. mais. Planilha e tal. E aí eu disse a ele assim, pai, tem uma tese aqui pra gente oferecer para os clientes. E eu, recém-formada. E aí ele disse, é? Que tese é? E aí eu expliquei. E aí a pergunta que ele fez foi assim, e quanto é que o cliente vai ganhar com isso? Aí eu disse, mas quanto o cliente vai ganhar? Como assim? Aí é o contador que tem que calcular. Ele disse, não. Você tem que fazer o cálculo. Se você vai oferecer uma solução, você vai ter que dizer a ele quanto é. Faça uma planilha, faça o cálculo. E aí eu tive que fazer a planilha e o cálculo para poder pensar em oferecer a tese. E aí ele sempre dizia, se você vai discutir um auto de infração, você tem que calcular qual é o correto. Porque aí você vai aumentar muito mais a chance de você conseguir convencer alguém. Então isso me pautou até agora, né? Me guiou até agora. Esse objetivo de explicar e falar de maneira que as pessoas consigam entender e colocar em prática. E realmente você consegue, né? E a gente tem dificuldade com aulas que são muito teóricas, mas quando você consegue explicar e prender a atenção da pessoa ali até o final, isso quer dizer que você está conseguindo transmitir realmente a mensagem, né, para o ouvinte e fazendo ele entender esse conteúdo que é tão denso, tão problemático, cheio de nuances e particularidades que é uma legislação. Muito bem, mas você já foi professora, hoje você não está, né, dentro de uma sala de aula como professora de graduação, mas você conseguia ver a necessidade dos alunos. Hoje, na área jurídica, né, qual você entende que seria a melhor forma de lidar com esses alunos e qual o assunto que você orientaria para que fosse buscado, ser estudado na área do direito? Eu acho que, nesse sentido, depende muito. Depende do objetivo do aluno. Por exemplo, como eu estou muito envolvida com a área tributária, o assunto do momento que todo advogado e também os contadores, todo mundo que trabalha com a área fiscal, financeira, vai precisar dominar é a reforma. Então, se eu puder sugerir um tema para que todo mundo fique na mesma página, é o tema da reforma tributária, é o assunto do momento. Você acha que a reforma ela é só para tributaristas? Que quem tem que estudar na área do direito é só os tributaristas? Porque, veja só, tem o direito imobiliário, que vai ter um grande impacto. E aí sim tem outras coisas, outras áreas também. Então, na minha concepção de contadora, né? Eu acho que não é um assunto só para advogados tributaristas ou estudantes que querem ingressar nessa área. Você concorda com isso? Totalmente. Então, o que você está dizendo faz todo sentido, porque não adianta só o advogado especialista na área tributária dominar a reforma. Até porque a reforma, ela é algo que tem muito mais impacto no mundo dos negócios e que vai ter muito mais impacto no mundo dos negócios do que propriamente nas discussões judiciais ou jurídicas dos advogados entre si. Então, a reforma tributária, ela interessa a advogados, contadores, gestores, sócios de empresas, contribuintes em geral. Olha, a reforma tributária, ela interessa até as pessoas que acham que não pagam tributos, que são os consumidores. As pessoas até de baixa renda ou que nem declaram imposto de renda, a reforma tributária interessa a elas. Por quê? Porque se elas se encaixarem lá nos requisitos do cashback, elas vão ter vão receber imposto de volta daquilo que elas compraram no mercado. Então, veja como a tributação, e a gente vê hoje no jornal todos os dias, né? Nas redes sociais todos os dias, o assunto é o quê? É IOF, é imposto de renda. São tantas coisas voltadas para a área tributária que impactam diretamente no nosso bolso. Então, a reforma interessa para todo mundo. Porque ela vai mudar a economia. Exatamente. Vai mudar a forma de fazer negócios. Vai mudar a forma de pagar tributos. E isso é todo mundo que faz. O empresário paga o boleto do Simples Nacional,
do imposto de renda do que for. Então, tudo isso vai ter algum tipo de impacto e de mudança com a reforma. Aprofundando mais sobre a reforma, você acredita que ela vai impactar nas micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional? Que existe hoje, não vai ter esse impacto, também vai simplificar, mas o que é que você enxerga já tendo toda essa bagagem de estudo na área que isso vai acontecer? As empresas do Simples vão precisar ter muito cuidado para não fecharem suas portas. O Simples, como a gente conhece hoje, ele não vai existir mais. Apesar de não estar havendo ou não ter havido nenhuma mudança impactante na legislação, porque a única coisa que foi modificada foram ali os ICMS, ISS, foi trocado por IBS, CBS. Essas mudanças pontuais, apenas de nome de tributos e de alíquotas. Apesar de só ter sido mudado isso, o impacto no Simples vai ser gigante. Por quê? Porque o contribuinte do Simples, ele não vai gerar crédito para seus clientes. A gente vai falar muito de crédito futuramente, né? Quando começar a doer no bolso do empresário, aí ele vai se dar conta do impacto da reforma no negócio dele. Mas o que a gente pode dizer hoje, já antecipando esse cenário, é que o empreendedor do Simples Nacional, ele vai ser pressionado para sair do Simples ou para ficar com um pé no Simples e outro fora do Simples, pagando os novos tributos por fora para poder gerar o crédito que o cliente dele quer. A gente usou aqui alguns termos e aí eu até fico preocupada se ficou claro para quem está assistindo, né? A gente falou aqui em cashback, também falamos agora de imposto por fora. Seria bom dar uma rápida explicação do que isso é na prática, porque pode ter pessoas que não sabem exatamente o que isso significa. E eu queria até fazer uma crítica, porque esse é um ponto negativo da reforma. A reforma traz várias expressões em inglês. A gente tá no Brasil, Split payment. Split payment. Quem vai entender isso? Quanto mais uma lei for acessível em linguagem para o público que realmente vai ter que cumpri-la, melhor. E a lei cria esse distanciamento. Até peço desculpa por não ter explicado. Mas o cashback, a gente conhece cashback de cartão de crédito. Isso, pronto. Então, o cashback, na verdade, ele é uma devolução de alguma coisa que você pagou. E o cashback da reforma tributária, ele é a devolução de tributos que você pagou nas compras de mercado, de farmácia, etc., na sua conta bancária, que a gente imagina hoje que vai ser feita futuramente por meio do Pix, por exemplo, de uma transferência do governo. Ou aqueles cartões que já atendem algum tipo de benefício, ou né? Ou crédito num cartão de benefício, né? Então, a gente imagina que vai ser, mas isso ainda não está 100% regulamentado. Não está definido em lugar nenhum, né? Não está definido. Então, esse é o cashback. E o crédito, o pagamento por fora, né? É porque o empresário do Simples, ele paga inúmeros tributos no boleto só. Essa é uma das facilidades do sistema simplificado. Então, alguns desses tributos vão deixar de existir com a reforma tributária, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, por exemplo. Então, esses tributos não vão existir mais. Eu não sei o que é. Não sabe o que é, mas é só pegar o seu boleto do Simples Nacional que vai ver lá que tem essas siglas. Isso. Então, algumas vão deixar de existir. Se vão deixar de existir e outras foram criadas para substituí-las, então, a partir da reforma tributária, esse empresário ele vai ver ali essa mudança de imposto dentro do boleto dele. O que ele paga dentro do boleto do Simples vai poder ser aproveitado pelo cliente dele. Quando for pagar o imposto que ele deve na hora da apuração dele, cliente. Mas só o que efetivamente foi pago dentro do boleto, que a gente sabe que pelo Simples é muito menor. Uhum. Então, quando eu disse, ele vai ser... uma alíquota reduzida. É uma alíquota reduzida. Quando eu disse assim, o cliente dele vai pressioná-lo para que ele pague os novos tributos por fora, é porque a reforma, ela vai permitir que o empresário do Simples escolha ficar no Simples naqueles tributos antigos, mas pague em outro boleto os 2 tributos novos, que são IBS e CBS. Mas o conteúdo aqui não é direito, aí a gente fica um pouco com receio, né? Das pessoas não compreenderem. Você tem algum ritual que você faça todos os dias para ser essa mulher que tem ali cumprindo seus prazos, para se tornar essa mulher profissional, que todo mundo admira, gosta de ouvir? Tem alguma coisa que você faz todos os dias que você não arreda de fazer? Eu me priorizo.
Quando eu acordo, eu faço as coisas para mim. Eu não gosto nem de conversar com ninguém. Quando eu acordo, eu vou fazer as minhas orações. Eu vou cuidar da minha saúde física, treinar, fazer minha atividade física. Toda 5 horas da manhã tá lá na academia. É uma necessidade, né? Eu estou em tratamento ainda até 2030 e mesmo quando passar esse prazo, eu preciso me priorizar para preservar a minha saúde. E acho que todo mundo precisa fazer isso, em especial as mulheres, porque a gente prioriza todo mundo e a gente deixa o nosso cuidado com a gente mesmo para depois. Não adianta. Vai se deixando, né? E quando você menos espera, o que aconteceu com você, né? Quando você menos espera, você tá com uma bomba e aí a casa cai, né? Adiei meus exames, deixei para fazer depois, enfim, tive essa surpresa, né? Mas hoje me dedico todos os dias, a não ser em alguma excepcionalidade. Eu tenho um compromisso muito cedo. Hoje não vou treinar, mas é raro. É Mas uma amanhã exceção, né? É uma exceção. Mas todos os dias, o meu dia só começa depois que eu faço esse meu ritual de alimentação, de atividade física, de oração. E aí o dia pode começar. E já começa melhor, né? Porque você já fez o principal. E o que vier durante o dia, você vai dar conta ali de resolver, porque já tá tudo pronto, tudo certo. E agora sabendo a hora de parar. Também sabendo a hora de parar. Hoje eu me dediquei, fiz o melhor que pude. Amanhã é outro dia. Perfeito a gente não faz. Isso. Mas eu aprendi com você que a gente precisa se permitir errar. É verdade. Então, assim, a gente tem que ir fazendo. A vida é construída desse jeito, fazendo. Não deu muito certo ou não foi como a gente esperava, a gente melhora. E no próximo já vai ficando cada vez melhor. É isso aí. Aprendi direito? Aprendeu. Professora. Aprendeu. E a comunidade Conte Mais, ela traz também essa essência, né? De mostrar que nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo não, ninguém é perfeito, mas que a gente consegue ir aos poucos conquistando aquele lugar de destaque, conquistando melhorar aquela atribuição, aquela característica, aquela profissão que você tem, e sem deixar de lado a parte da família, equilíbrio, nem sem deixar de lado a parte da tecnologia, que hoje é essencial na nossa vida, né? Porque sem a tecnologia, sem o GPT, eu não sei nem como é que a gente fazia as coisas, mas realmente a gente precisa ter uma sinergia, um equilíbrio em todas as áreas para dar certo. Senão você não vai ser a profissional que você tem que ser se você está em casa todo desequilibrado. Você não vai dar conta, você vai se estressar. Então, tem que ter dos dois lados, tanto no trabalho quanto na empresa. E agora que toda profissional precisa se mostrar, né? Porque não basta ser bom, tem que mostrar que é bom. E aí essa parte da tecnologia, do digital, ela tá mais presente em todas as vidas, né? Então, a gente trabalha muito isso lá no Conte Mais e é importante, porque também você faz parte do Conte Mais, mesmo não sendo contadora, porque o Conte Mais não é só para contadoras, mas eu vejo isso, né? E também, assim, a parte da comemoração. Eu falo muito da questão da comemoração, que às vezes a gente só quer comemorar quando tem um êxito muito grande, quando é uma coisa muito grande, mas a gente precisa comemorar os pequenos ganhos. Então, eu vi até uma vez um vídeo que foi do Lucas, Lucas Lima. E aí, ele postou um vídeo que eu achei bem interessante, apesar dele ser famoso e fazer os vídeos mais elaborados, mas eu achei interessante. Que ele queria engrossar 1 milímetro, sei lá, 1 centímetro da perna dele, que era muito fina, enfim, uma chapa fina. E ele ficou ali gravando, ele disse até que no vídeo que começou a gravar, mas ele tinha vergonha de fazer o desafio antes, dizer para todo mundo que ia fazer, porque se não desse certo, ele ia passar só vergonha. E aí, depois de não sei quanto tempo, ele falou lá no vídeo, não lembro agora, ele conseguiu esse 1 centímetro. E ele engrossar as pernas, ele tava tão feliz. Eu disse, minha gente, o que é 1 centímetro? Mas para ele é importante. Então, às vezes, a gente não valoriza o que a gente tá conseguindo aos poucos. Às vezes é uma besteira. Às vezes é somente, por exemplo, a gente vê aqui, às vezes, mulheres chegando aqui para conversar, muito nervosa, é a primeira vez no podcast, como é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer.
Mas só o fato de você se permitir estar aqui já é um motivo de vitória, de você se permitir estar na frente de uma câmera, conseguir falar, vai gaguejar, vai engolir seco, vai dar dor de barriga também. Mas se você não se permitir, você não comemorar e aceitar esse momento como importante, vai deixar passar. Então é isso que eu falo muito, e eu tento fazer isso. Há muito tempo eu comecei a pensar assim, e em várias épocas da minha vida, eu comecei a fazer isso. Eu preciso comemorar. De alguma forma, preciso comemorar. É uma besteira, mas é preciso comemorar. Porque o nosso cérebro também entende como recompensa aquilo que a gente conquista. E aí ele disse, não, tá dando certo, então vamos fazer mais para dar mais certo ainda. E aí é bacana, né? Quando você fala assim, que aprendeu comigo, eu fico feliz porque pelo menos isso você tá aprendendo também, que precisa comemorar, que precisa otimizar, aproveitar o seu processo, né? Que em todo processo é onde a gente aprende. A gente só chega lá em cima depois de passar por um longo processo de subida, né? E ir com medo, né, Tanísia? Porque medo. assim, a gente termina aqui com tanto receio de parecer perfeita. E eu abro um parêntese para dizer que as pessoas aparentemente perfeitas são muito chatas. Não é? Tem que ter aquela coisinha da imperfeição, sabe? Tem que ter a naturalidade pra gente conseguir se conectar com a história daquela pessoa. Porque às vezes a gente quer fazer um vídeo muito elaborado. A gente quer só aparecer quando a gente tá super maquiado. Mas assim, fica, né? Não fica legal, tão legal quanto ficaria se fosse natural. E aí eu me lembrei de uma pessoa muito próxima da minha família que ela dizia assim, melhor passar 1 minuto vermelha do que a vida toda amarela. Olha Por aí. quê? Porque quando você fica vermelha, quer dizer que você teve um desconforto ali, você estava com medo, você estava com receio, mas você disse o que precisava ser dito. Você fez o que precisava ser feito. E isso não lhe imobilizou. E quando você passa a vida toda amarela, é porque você ficou aceitando que as pessoas disseram que para você fazer e você ficou aceitando aquelas opiniões, você terminou não fazendo o que você queria. Então você fica, né? É verdade. E isso a gente sempre usou lá em casa. Ó, melhor passar 1 minuto vermelha do que a vida toda amarela. Nunca tinha ouvido assim. Vá com medo, vá vermelha. Vá vermelha, mas vá. É. Se fosse para fazer outra profissão, você escolheria outra ou continuaria no direito? Então, eu entendi. Depois que eu virei empresária de startup, Olha né? aí. Porque teve aí o projeto do software que do direito para ser startupeira, para que a gente foi para a área de tecnologia, que é o futuro, né? Então, nos dedicamos à criação de um software e de tudo isso. Eu também gosto muito de trabalhos manuais, né? Eu sou artesã, eu gosto de fazer muitas coisas. Eu acho que eu faria outras coisas, mas desde que eu escolhi o direito, eu não me vejo não sendo advogada, ainda que seja professora, mas na área do direito. Sempre Enfim, nessa área. e nem era o que eu ia escolher inicialmente, né? Eu ia ser médica veterinária, era a minha paixão. Mas fui prática, objetiva e racional na hora de escolher o meu curso. Escolhi direito e não me arrependo. Ainda bem, porque senão eu não teria conhecido você, porque eu não tenho bicho nenhum. É verdade. Então seria difícil essa parceria. Mas em algum momento nossas vidas iriam se cruzar. Então vamos lá, eu agora vou falar sobre o momento do Pode Isso Contadora, que é o momento onde você vai me fazer uma pergunta secreta que eu vou tentar responder aqui com objetividade, né, para todo mundo aqui que tenha algum conhecimento ou traga aí um ensinamento para as pessoas. Tanísia, pensando na sua história, né, e na sua condição de mentora, de professora e de uma pessoa que impulsiona carreiras de mulheres, o que você diria para uma mulher empreendedora que tem vergonha de assumir, que não conhece os números e as finanças do seu negócio? É melhor 1 minuto vermelha do que uma vida inteira amarela. É assim? Melhor passar 1 minuto. Eu peguei aí sua frasezinha. Mas eu diria assim, que procure conhecimento e ajuda profissional. Porque não adianta você ter vergonha e não dar o primeiro passo, porque a vergonha ela vai se prolongar e você nunca vai conseguir sair do lugar. Toda jornada, toda corrida precisa do primeiro passo. Então, se você não dá o primeiro passo, você nunca chega a lugar nenhum. Vai ficar ali
né? Parecendo um sofá no lugar e não sai do lugar. Então, dê o primeiro passo, aprenda, busque informações, conhecimento, que você vai desenvolvendo as habilidades que você não tem. E eu falo isso até por mim mesma. Quando eu comecei na parte do podcast, por exemplo, eu não fiz curso de comunicação, eu não fiz curso de oratória. Eu tive a ideia, né? Foi assim, até meio louca essa ideia. Eu já tinha um nome, porque eu sou uma pessoa que eu guardo vários projetos nas caixinhas lá. Uma hora isso vai acontecer. E eu tinha um nome, mas eu não tinha ideia de como fazer, de como colocar em prática. E aí eu fui para São Paulo, eu ia para São Paulo em dezembro de 2023. E aí eu falei com as pessoas que eu conheci lá no evento, disse: olha, eu vou para São Paulo e eu queria ver o que é que tem de evento para eu aproveitar, né, a minha ida a São Paulo e fazer alguma coisa. E aí uma colega, assim, que nem é amiga, ela era uma colega, conheci lá no evento, ela disse: por que você não faz o seu próprio podcast? Olha aí. Aí a ficha começou a cair, eu disse: será? Já foi impulsionada por outra mulher, né? Uma mulher que nem era amiga, era assim, uma pessoa que eu conheci, falei uma vez e pronto. Aí eu comecei a ficha cair, eu disse: será? Sabe assim? E tava muito em cima. Eu tinha 20 dias para preparar tudo. Aí eu fui compartilhar essa minha ideia com outra amiga de lá. E ela disse: tá, porque em São Paulo o seu nome vira só a primeira sílaba, né? Tá, se você quiser, eu arranjo pessoas, a gente vai fazer isso dar certo. Então, assim, foram 2 mulheres de lá, que não eram tão chegadas a mim, que me motivou a fazer isso. Então, eu fui atrás da pessoa para fazer a logo, não sei o que, convidar as pessoas a alugar o estúdio lá. E as primeiras edições foram 5 episódios gravados em um só dia, em São Paulo. Mas se eu tivesse ficado com medo até hoje... Ia estar amarela até hoje. Amarela até hoje. Mas... Então, assim, dê o primeiro passo, busque conhecimento, vá atrás. Se não souber, procura ajuda profissional. Então, não sei lidar com finanças, procura a mentora de finanças. Conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta, exatamente. E você consegue criar conexões muito poderosas com mulheres, com as pessoas em geral, mas com as mulheres em especial. E você falou aí, 2 mulheres ajudaram você, mesmo sem lhe conhecer. Mas essa conexão provavelmente já tinha sido criada. E é o que eu vejo particularmente no Conte Mais, né? Que eu faço parte, é você que lidera juntamente com a Lucineide. Mas essas conexões entre mulheres nos impulsionam. Quando elas são fortes, verdadeiras, elas nos impulsionam. E vão levando a gente aí para seguir, Fazer sempre aquilo- amparadas, né? Fazer aquilo que a gente nem imagina. Exatamente. Né? Muito bem. Então, para finalizar, eu quero pegar aqui para você essa lembrança do Pode Isso, Contadora. Muito obrigada. Você tomar café. Amei. Amo café, vou usar muito. E quero agradecer bastante, sim, de coração imenso por você ter vindo aqui, aberto seu coração, falado da sua vida pessoal, da sua vida profissional também. E antes de finalizar, eu queria saber se você tem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Sim, tem uma mensagem da reforma, né? Procurem conhecimento sobre a reforma tributária, porque se hoje os profissionais e os empresários que estão deixando a reforma passar, eles vão ser atropelados por essa novidade. Então, todo mundo vai pagar de uma forma ou de outra. Então, é melhor que a gente faça isso de maneira planejada e programada. Muito bem. Então, querendo fechar agora hoje com chave de ouro aqui, com a nossa amiga Iris Basílio. Quem quiser conhecer mais sobre ela, onde é que vai lhe achar? Vai me achar no Instagram, @irisbasilioadv, e também no projeto @2 lados da reforma, 2 numeral. Exatamente. Então, procure sobre reforma tributária no 2 lados da reforma ou no canal da Iris, e você vai ter aí muito conhecimento para você também colocar em prática. E agradecer a sua audiência. Quero pedir para você se inscrever, compartilhar, curtir esse canal para alcançar mais vidas. Ficamos por aqui. Até logo, se Deus quiser.